vocês estão do outro lado da parede? Eu espero que bem, porque do lado de cá estamos prontos para promover o caos. Hoje amizades vão ser desfeitas, contatos vão ser bloqueados, os agentes da discórdia. Damos as boas-vindas a vocês ao nosso mais novo quadro, o que... Manda palmas! Várias palmas, várias palmas. Pra quem não me conhece, eu sou o Lusca, eu sou o lado negro da força aqui do Quinta Parede. E gostaria de apresentar para vocês ela, que é de fato a última dos Jedi, que não apareceu no vídeo da semana passada, mas está fazendo sua estreia hoje. A estreia gloriosa dela. Bruna, se apresente. Gloriosamente aparecendo no segundo episódio de maneira completamente aleatória. É isso. Oi, todo mundo. Eu sou a Bruna, como o Lucas falou. E eu sou estudante de design e mãe de gato. E o que mais que tem de interessante pra falar sobre mim, eu não sei. Mas eu tô aqui girl também. representando a Mas eu tomo banho de vez em quando. Então é isso. Eu vou apresentar pra vocês o conceito depois do Quinta Treta. E vamos nos apresentar, né? Eu já me apresentei, agora é a vez de vocês. Opa, e aí, beleza? Então, eu sou o Rodrigo, né? Quem já me conhece aqui do último podcast. Sabe que eu tô aqui como cota dos calvãos aqui, né? Pra representar essa comunidade boa, saudável. E a gente vai tretar muito aqui, então aguarde aí, porque temos um ótimo episódio, hein? Olha aí. Amor aos calvos. Hashtag. Pois bem, né? Como a maioria de vocês já deve saber, meu nome é Kayan e estou aqui para mais um episódio, né? Não sei muito mais o que falar, todo mundo já disse tudo, então é isso aí, bora para jogo agora. É isso aí. E aí, galera, salve, senhor D aqui. Todo mundo já se apresentou, todo mundo já conhece, né? Então eu acho que a gente pode seguir em frente com o episódio, certo? Que segue em frente com o episódio, que siga Quinta Bruna Parede agora. nas redes sociais. Olha! Arroba... Como é? Como é, meu Deus? Underline Quinta Parede. Streame e compartilhe com seus colegas ou seus inimigos. Uhum. E presente em todas as Exatamente. plataformas de podcast. Todas. Não só Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todas. Estamos no YouTube, Douglas? Estamos no YouTube também, mesmo não sendo uma plataforma de podcast, Nossas onde você caras. pode observar nossas aparências, nossas caras e bocas questionáveis. Então, galera, vocês devem estar se perguntando aí o que diabos é o Quinta Treta. Então, eu vou chamar a Bruna aqui para poder explicar. Ela que tem uma voz doce e suave, vai explicar para vocês como é que funciona essa parada. É porque eu sou mulher, só isso. O que a gente tem? Quinta Treta. Nós estamos aqui para dividir opiniões e causar discórdia. Nós temos aqui divisão de mares. Uma equipe de acusação e outra de defesa. Nosso tema de hoje é Rogue One. E eu sou uma pessoa que nunca assisti Rogue One. Nós temos, então, de um lado, senhor Rodrigo e senhor Kayan. De acusação contra Rogue One. De outro lado, senhor D e Lusca defendendo Rogue One com unhas e dentes. E eu tenho que decidir quem ganhou e quem me convenceu a assistir ou não assistir o filme. Então eu espero que vocês tenham trabalhado nos seus argumentos. Será? Eu quero narração dramática, eu quero clima, eu Eita. quero trilha sonora. Bom, e eu gostaria de pedir para que o senhor D esclarecesse pra gente o que é o Rogue One. Pronto, galera, então. Rogue One é um filme da franquia Star Wars, certo? E é o 8º filme da franquia. Ele é dirigido pelo Gareth Edwards e, dando um pequeno resumo sobre o filme, ele retrata a personagem Jean, né?
Jean Erso, protagonista feminina Girl Power, é isso mesmo. Que é filha de um cientista, certo? Mas não qualquer cientista. Ele é famoso, ele é blogueirinho naquela época, tá bom? E ele é responsável por criar não qualquer arma, tá? Não qualquer arma, mas a arma mais mortal do universo, tá? Pra vocês saberem que arma é essa, vocês vão ter que continuar ouvindo, porque a gente vai discorrer sobre a importância dela. E no meio de tudo isso tem uns rebeldes tentando fazer umas coisas aí, certo? Então, imagina, olha aí. Mas é isso. E agora, eu acho que a gente tem patrocínio, né? Tem patrocínio, Acho que sim. a gente tem patrocínio. E dessa vez é daquele jeitinho assim, patrocínio especial. Funerária Estrela da Morte. Venha adquirir o seu plano com a conveniência que você precisa, cara. É incrível, coisa absurda assim, sabe? Imagine um serviço bom, um serviço que você literalmente não pode reclamar, não pode. Plano individual, familiar, de pet. Caralho. Já que. Não. Mas como eu tava falando sobre a arma mais mortal do universo, né? Que arma mais mortal que o universo do que a própria morte. Então a ponte eu acho que foi legal, né, galera? Eu acho que. Isso, acho que vocês tá? compreenderam que Site o patrocínio de aqui é milhões. de elite. Não só isso, como no final vai ter cupom de desconto sim, como sempre. Pra você, ouvinte, pra você, espectador aqui do Quinta Parede, vai ter cupom de desconto pra você ter uma morte mais barata. Então bora lá? Vamos continuar? Exatamente. Pra Pra sua você que família diz que não não tem gastar dinheiro tanto nem pra quanto cair você morto. morrer. Porque o BO fica Agora pra quem. é a sua oportunidade. Mas, eu acho que todo o debate ele vai ser guiado por um mediador, né? E eu acho que a mediadora, a encarnação da força do lado da luz, né? Com o verde presente nela, Hoje eu eu acho sou que o ela lado poderia neutro. falar melhor O sobre lado isso. neutro Vai da lá. força. Neutro da ordem. Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu quero ouvir lado a favor. Me fala assim. A sinopse conectada com. Porque assim, nós temos a saga toda de Star Wars, certo? Aonde que ela se situa dentro Certo. da saga? E a conexão delas pra, por exemplo, eu saber onde é que eu tô me metendo, se eu tô assistindo na sequência certa. De onde que ela continua, de onde é que ela começa, onde é que ela termina. Entendi. My best friend, você quer falar primeiro ou Não, você quer que eu eu dou uma fale? vez pra você. Acho que isso aí você pode esclarecer pra ela. Eu tenho minha tabela Certo. aqui, eu tô contabilizando tudo Então, aqui. Viu? olha aí, beleza. Esse filme, ele se passa, começando, eu acredito que ele seja, se não o filme mais importante da saga de Star Wars, mas ele entre os filmes mais importantes. Por quê? Porque ele se situa como o primeiro filme em ordem de lançamento. Por exemplo, lançou o episódio 5, né? Lançou o episódio 5. Ele serve para consertar uma falha antes do episódio 5, que é o primeiro filme historicamente de Star Wars. Por quê? Eu vou te situar. Me situe. Existiam muitas dúvidas sobre como um artifício tão poderoso que é a Estrela da Morte, tá, galera? Esclarecendo, a arma mais poderosa do universo é a Estrela da Morte, que ela tem poder de matar planetas. Como algo tão robusto, tão tecnológico, ele tinha uma falha tão besta. Como os rebeldes, eles descobriram essa falha, porque não é mostrado. O filme já começa, o episódio 5, com eles roubando os planos da Estrela da Morte. Mas como foram roubados esses planos? Bem, Rogue One, do episódio 4, Kaia me consertou, desculpa. Episódio 4. Então, esse filme ele vem para explicar como esses planos foram roubados, quais sacrifícios foram feitos, o que as pessoas tiveram que perder para conseguir uma conquista tão grande que reverteu. Eu quero saber, então, do grupo de acusação. Por que que vocês não gostam desse filme? Primeiro, do começo de conversa, a minha primeira pergunta. Por que vocês
decidiram hatear esse filme? Como diria Roberto Das Carlos, honras. são tantas emoções. Pois bem, como o Rodrigo já me permitiu aqui, farei as honras. E, bom, é o seguinte, eu vou puxar até um pouquinho do que Douglas disse, né? O nosso caro senhor D disse. E, assim, tipo, como ele é um filme que se passa antes do episódio 4, se tratando de um prequel, né? Dá esse sentimento, assim, de, tipo, eu já sei o que vai acontecer, tá ligado? Tudo bem que tem coisas ali que, óbvio, você não vai saber antes de ver o filme. Mas o resultado final já tá lá no episódio 4. Não tem muito o que você... Como é que posso dizer, velho? Tá me faltando Não palavras tem o agora. fator surpresa. Mas não tem muito que... É, exatamente. Tipo, tem surpresas, mas que pela forma como o filme foi... Como o filme decorreu, não foram tão chocantes, posso dizer assim, tão vívidas. Os personagens foram rasos demais, não criou aquela empatia para você ter a surpresa da forma que era esperado. Lucas, eu não gostei, Lucas, tá? Por favor. Velho, é porque assim, para quem viu, acho que foi o episódio 2, haters dos prequels vão para lá mesmo. O final do episódio 2, eles estão em Geonosis. E lá eles têm o rei geonosiano, que no final do episódio 3, ele tem os planos da Estrela da Morte com ele. Ele entrega aos separatistas o plano da Estrela da Morte. E aí, tipo, depois já vem o pai da menina que fez os planos da Estrela da Morte e começa e tem várias pessoas envolvidas no plano da Estrela da Morte. E, tipo, sabe, pra mim embolou, bagunçou assim, ficou uma coisa... Um furo, tem furo. Ele tirou um furo do episódio 4, mas que ainda ficou um furo lá do episódio 3. Então não adiantou muita coisa, né? 1-1 não decide título. Você acabou adiantando uma das minhas perguntas, que foi sobre os furos. Eu queria saber se o filme tinha deixado algum furo da história que eles deveriam ter tapado antes. Na sua opinião, tá vendo? esse furo, ele é uma coisa que passa despercebido pra quem tá assistindo ali despretensiosamente, ou é uma coisa assim que você tá assistindo e você fica, tá, mas e aí essa parte aqui que ninguém explicou? É isso. Pra mim, esse furo aí não passa. Muita gente releva esse furo, eu entendo assim, né? Pelo menos pelo fato de ser um prequel. O episódio 1, 2 e 3, hateado pela maioria das pessoas, todo mundo deixa passar, porque ninguém nem lembra. Todo mundo só viu uma vez e deixa passar. E aí fica aquela coisa assim, aquele sentimento tipo, mano, vocês estão esquecendo do episódio 3, aquela cena do rei geonosiano, e ninguém liga. E aí você não pode contar o que é, porque senão tem spoiler, infelizmente. Ainda bem que você sabe que ninguém liga. Ainda bem que você sabe que ninguém se importa, não, cara. velho. Não. Ainda bem que você Ai, caralho, é isso. Esse é o clima. Água aqui nessa porra, sem patrocínio. O meu ponto com o filme não é nem a execução dele, não é nem a produção dele. Porque eu acho que ele é um filme com ótima atuação, uma ótima produção, com efeitos bons. Em geral, ele é um filme que é pra ser bom, entendeu? O meu problema com ele é comercialmente, como ele é executado, como ele é feito de uma maneira que é totalmente fanservice, desnecessário, entendeu? Ele é um filme tipo Ultimato. Porque o Ultimato, ele estende por 3 horas uma coisa que poderia ter sido resumida ou nem ter existido, tá ligado? O Guerra Infinita, ele acaba de uma maneira totalmente perfeita, que é o vilão venceu, aceita e bola pra frente. O Star Wars é a mesma coisa. É uma coisa que foi feita somente pro fanservice, uma coisa que poderia ter sido explicada numa série, uma minissérie, ou qualquer coisinha assim mais curta. Só que quando eu assisti o filme, eu me senti assistindo algo que estava sendo enrolado por 2 horas. Então aquela coisa assim, eu acho que ele é um filme
que foi feito somente pro fanservice. Sem contar que a Disney, né? Não sei se já foi a Disney que já tinha feito nessa época, me corrijam se eu estiver errado. Eu só lembro que foi em 2015 que a Disney começou a produzir coisa de Star Wars. Tá. E foi o episódio 7. Então, do 7 adiante, tudo Disney? É. Tá. Entendi. Sim. Então, o que me incomoda desse filme... O que me incomoda desse filme é o seguinte. É uma coisa que acontece na Marvel, acontece em outros filmes de longa duração, que é o seguinte. Demora um tempo daqui pra cá. E você sabe que nesse ato, atores envelheceram, alguns morreram, e já tá na hora de substituir, por mais arriscado que isso seja. Porque teve partes do filme que era muito ruim você ficar vendo aquele crítico do Ratatouille 3D andando lá no meio da nave. Muito, muito assim estranho, tá ligado? Você ficava focando só no cara, velho. Um 3Dzão ridículo, tá? Então, assim... E também, né, tem outra cena também que eu não vou falar, que também não convence e que um fã fez melhor depois no YouTube. Então, assim, tem coisas que tá na hora de só substituir, aceitar, pô. Tá na hora de só não dar fanservice às vezes. O fanservice às vezes atrapalha mais do que agrada. Então, o que eu sinto no Star Wars é que é um fanservice desnecessário que poderia ter sido resumido. E é um filme cansativo e que você percebe que tem batalhas que se estendem por apenas conveniência, porque a história é rasa. E aí eles ficam estendendo com batalhas só pra justificar as 2 horas de filme, sendo que... Obrigado. Mano, é o seguinte. Eu discordo fortemente de tudo que o Rodrigo falou. Por quê? Porque, assim, eu não enxergo esse filme como um fanservice. Porque eu vou contextualizar a época que ele foi lançado. Esse filme ele foi lançado depois do episódio 7. O episódio 7, pra quem não entende de Star Wars, foi a volta derradeira de Star Wars depois de muito tempo. Inclusive, se vocês quiserem ver episódios sobre obras que demoraram de lançar, temos um podcast que lançou semana passada. Então, vai lá, dá aquele like, aquele comentário, beleza? Só pra não perder o ponto. Olha o gancho. Ele foi lançado depois do episódio 7. O episódio 7, ele é sim um grande fanservice. Por quê? Porque é a volta da saga, é a volta de personagens muito consagrados, é a introdução de personagens novos. Inclusive, o pessoal compara muito o episódio 7 ao primeiro filme de Star Wars que lançou, que é o episódio 4, que a fórmula é muito parecida. Rogue One, pra mim, ele vai em outra coisa. Porque, assim, a gente tá muito acostumado, quem conhece Star Wars tá acostumado com a rebelião presente no universo. Com a rebelião, nossa, a rebelião, vamos lá, gente, esperança e o caralho. Só que no Rogue One você vê o início, digamos assim, da rebelião. As pessoas se mobilizando para se juntarem para fazer alguma coisa. Você vê que sim, as pessoas discordam, as pessoas, elas duvidam dessa força, mas quando uma pessoa ela decide tomar uma atitude, os outros seguem, porque elas enxergam o potencial. Então eu não acho que seja um filme de fanservice, eu acho que sim, ele tenha fanservice, porque se você está tratando de uma saga muito grande, você tem que colocar um R2-D2 e um C3PO, você tem que colocar referências à saga, sabe? Porque é uma saga gigantesca. Mas eu acho que o filme não se trata disso. O filme se trata de você dar holofote para pessoas normais, porque ele não traz os personagens mais gloriosos da saga. Não, ele traz pessoas desconhecidas, operários, uma pessoa que sim tem a ver com uma coisa muito importante, mas ela que motiva essa junção para acontecer alguma coisa realmente, para a rebelião ser o que ela se tornou, tão grande e tão comentada no universo, tá? Então, eu acho que o Lucas quer falar alguma coisa, que ele levantou a mão primeiro. Quem é que é o mediador aqui? Eu não tô entendendo. Menos um ponto pro grupo de defesa. Isso aí. Caraca! Tô anotando. Eu gostaria de novo, concordo com o Douglas em discordar de Rodrigo. Ainda bem, concordo com isso.
tá ligado? Não acho que o filme ele é um fanservice desnecessário. O filme ele tem bastante fanservice porque tem que ter. Eu faço as falas de Érico Borgo as minhas. Sou fã, quero service. Tá entendendo? Cara, é muito bom você ter coisas que conectam, que remetem à franquia principal, original, porque, mano, toda a dinâmica do filme, toda a parte técnica do filme é muito diferente do que a gente vê em Star Wars. Inclusive a história, fala que a história é repetitiva, que isso, que aquilo. Não, velho, você vê lados mais obscuros relacionados aos heróis, aos bonzinhos, os mocinhos, os rebeldes. Você vê que tem muita coisa ruim que acontece ali nos bastidores da Aliança Rebelde, tá ligado? E é muito interessante você ver que são, não exatamente, mas na maioria das vezes, porque é uma guerra que está acontecendo, são dois lados da mesma moeda, tá entendendo? E é muito interessante você ver. Não existe lado justo na exatamente, guerra. Né? Exatamente. E uma coisa que Douglas falou sobre os personagens, que não são os maiores personagens já criados pela história de Star Wars e tal. Na verdade, muitos desses personagens são personagens que são quebrados, tá ligado? São personagens que têm uma carga dramática muito pesada no background deles. E eu acho que todos eles são muito bem trabalhados, mesmo que sejam muitos. Só parece que tem um grupo grande de personagens principais nesse filme. E eu acho que todos eles são muito bem desenvolvidos. Talvez eu concorde com o Rodrigo de algum personagem ou outro ser um pouco raso, tá entendendo? Mas nada disso acho que influencia negativamente com a minha experiência assistindo o filme, tá entendendo? E ele falou de CGI, mano. O que ele tá falando das partes técnicas do filme, cara? Eu vou destruir você falando das partes técnicas desse filme, cara. Só fique na sua aí, esperando. Tá, calma. Antes de eu passar a palavra pra vocês de novo, que vocês já se manifestaram que querem rebater aí, eu queria comentar que CGI é importante sim. Porque se eu assisto um filme que... Eu não sei se vocês assistiram os últimos filmes de Crepúsculo. A cabeça da menina flutuava. E eu não consigo mais assistir esse filme. Porque a cabeça da menina flutua. E eu odeio quando ela aparece. Porque a cabeça dela fica flutuando. E eu sei que ela não tá ali. Eles nem se esforçaram pra fazer com que parecesse que ela estivesse ali. Então é um ponto que é válido. Deleta o que Lusca falou. Porque a juíza não levou em consideração sua objeção. CGI é válido, tá na mesa agora a discussão de CGI. Ele disse que Rogue One é uma obra... Como é que... Não lembro as palavras exatas, mas no sentido de ser uma obra necessária pelo fato de explicar o surgimento da rebelião e tal. Mas para isso já serve o Star Wars Rebels, né? Que é a série animada e que realmente explica o começo da rebelião em si, com todos os núcleos rebeldes se juntando, enfrentando vários problemas diferentes e mostrando o que fizeram esses núcleos que eram distintos se juntarem na Aliança Rebelde, né? Aí... do filme. De filmes. Não, cara, mas aí já é a história toda. Que assim, tipo... Aí, se você for olhar por esse lado, o Rogue One ele se torna só um filme com foco na Estrela da Morte. Certo. Então, assim, aquela parada que eu tinha dito do filme ser desnecessário é o seguinte... Eu não tô dizendo que a história não é necessária, a história realmente explica a coisa. A história para um fã de Star Wars, ela é importante. Porém, o problema todo é que Rogue One ele é vendido como um filme para todos. Ele é vendido assim, ele passa na sessão da tarde, meu amigo. Então, assim, o Rogue One ele é um filme clichê e fraco. Que, infelizmente, para o fã de Star Wars, é importante a história. Só que, assim, para o fã de Star Wars... O cara viu o trailer, ele vai para o cinema preparado para ver uma história e ele vai se surpreender. Mas é a mesma coisa que Ultimato para uma pessoa que
que nunca assistiu os outros filmes. Vai olhar e falar assim, nossa, que filmão, que guerra bonita. Não entendi. Então, assim, quando eu assisti o Star Wars, o Rogue One, eu tava seguindo a timeline. Então, assim, pô, já tava vendo os filmes, eu não lembro a ordem correta agora que eu tava assistindo. Até porque, como eu tô aqui apresentando uma visão de uma pessoa que não é fã da obra, né, da franquia. Então, assim, a minha visão, comparando com todos os outros filmes, foi um filme que se arrasta mais do que necessário, com uma história que é basicamente a história de pai e filha, querendo explicar uma parada que, sabe, não justifica um filme de 2 horas explicando aquilo. Eu acho que eu amaria Rogue One se ele fosse uma série da Disney Plus. Se ele fosse uma série e que aquele final ali fosse um plot twist e você fala assim, nossa, cara, aquele filme ali fosse um final de temporada. Eu ia falar assim, nossa, agora eu amei Rogue One. Mas o filme, ele se estende por 2 horas para explicar o início, meio e fim, de maneira totalmente comercial, porque o fã de Star Wars, ele tá ali no cinema, ele já entendeu o que é que vai acontecer no final. Ele já entendeu o que é que vai acontecer. Aí, os produtores que não são bestas, não são idiotas, eles vão chegar e estendem lutas, estendem guerras, porque sabe que quer prender a atenção do fã de Star Wars até o final. E aí, chega no final, você fala assim, nossa, agora eu finalmente vi aquilo que eu queria tanto ver. E é basicamente um filme de fanservice, entendeu? É um filme com a história padrão filme de ação, com o fanservice no final que o fã já tá esperando desde o início do filme. Então, assim, para uma pessoa que não é fã de Star Wars, talvez seja um filme de ação padrão, que tem ótimos efeitos, ótimas atuações, mas que não passa disso e que pode se tornar cansativo. Sobre o ponto de Rodrigo, isso. Eu queria falar, primeiramente, para todo mundo que está ouvindo, certo? Você, público que está enxergando, eu fazendo contato visual com vocês agora. Entendam, é o seguinte, você não assiste o filme de uma saga solto, tá? Se você se propõe a assistir uma saga, você não começa do 3º filme, do 4º filme, certo? Porque qualquer saga do mundo você não vai entender nada. Pode ser Harry Potter, pode ser Marvel, pode ser DC, pode ser Diário de um Banana. Você não vai entender, certo? Então, assim, se você faz um filme que é de uma saga, e você sabe que ele é antes do primeiro filme, você assiste o primeiro para você entender. Ou pelo menos você lê alguma coisa, você vê um vídeo, porque a internet está muito tecnológica hoje em dia para você fazer um esforcinho, certo? Mas, além do que o Rodrigo falou, eu vou para outro lado. Se você quiser só assistir um filme para você se divertir, para você ter boas batalhas, para você ter personagens cativantes... Assista Senhor dos Anéis. Você assiste. Peraí, pô, não entendi. Peraí, a mediadora agora vai ficar... Quer dizer que a juíza agora tá... Beleza. Claramente, essa juíza não é imparcial. Não, mas... Deu pra perceber já que ela não é imparcial. Coadjuvantes bons, você pode sim assistir esse filme. Sim, existe o fator que pertence a uma saga, mas é como eu falei, galera. É uma saga, sabe? Então, assim... pegando um pouco do gancho que Kayan falou, talvez você tenha me entendido errado. Eu não falei que ele marca o início da rebelião. Eu falei que ele marca um ponto muito importante, que é o ponto que as pessoas discordavam sobre tomar uma decisão tão importante quanto invadir a base da Estrela da Morte para pegar os planos, e porque uma pessoa que é a protagonista toma essa decisão de ir lá e meter o foda-se, o pessoal vai atrás quando vê que ela foi tão corajosa. Então, só pescando essa parte. E, mais uma vez, relacionado a Rodrigo, eu, de novo, não acho que seja um fanservice. Qualquer saga, ela tem que se apoiar nas coisas que vieram antes, tá? Como eu falei, qualquer saga faz isso. Harry Potter, Marvel. Então, bem feito. Se a saga ela não se autoafirmar, ela vira simplesmente isso que você falou, um filme de ação mediano, com batalhas mornas e com um ritmo arrastado. Mas eu acho que o filme não é isso, porque algumas motivações de personagens podem ser simples,
sabe? E você pode saber o que vai acontecer no final, mas você não pode saber de tudo, cara. Porque você tem um vislumbre, sim, do que vai acontecer. Existe o fanservice do personagem mais importante da saga de Star Wars. Mas é bem feito pra caralho. É um dos momentos mais memoráveis da saga. E se você não concorda, você tá vendo a saga errada. Não, você distorceu a parada toda, tá? Te contar o que acontece, meu amigo. Gaslighting! Ó, o que eu tô te contando é o seguinte, tá? Escuta, Você permitiu ele falar? escuta o Rodrigão aqui. Peraí. A fama. Eu queria ouvir primeiro uma opinião sobre o lado defensor. Quando você disse, acho que foi Luz que falou, que a história ela é contada do ponto de vista de mais de um personagem principal, certo? Você acha que, de certa forma, isso dificulta o espectador de acompanhar a história? Cara, não. É como eu tava falando. Todos os personagens, eles são muito bem construídos. E a narrativa do filme faz isso de uma forma excelente. Você entende a motivação de cada personagem, você entende quem é de fato o personagem principal, apesar de ter outros ali que dividem o protagonismo. Você entende quem é o personagem principal e você entende a motivação, você entende por que os outros também estão ali junto com a personagem. E a história, cara, ela é simples, sabe? Mas isso não é ruim, porque a narrativa ela é muito envolvente. Então o espectador não vai ter nenhum tipo de confusão. Vocês estão falando muito sobre a saga, que o filme pertence à saga. Dá de boa pra você assistir esse filme, mesmo sem conhecer a saga. Tá entendendo? Dá pra você fazer isso. Você consegue entender toda a história ali do que está acontecendo dentro do filme, entendeu? Sem ter que se preocupar tanto com todo o universo do Star Wars. Tá entendendo? Tem como você assistir o filme separado, sem se comprometer tanto. Claro que você vai perder ali algumas referências, alguns fanservices, mas o entendimento do filme inteiro é muito fácil. Não tem nenhuma dificuldade para quem tá indo assim de aleatoriamente, vou assistir Rogue One aqui na Disney Plus. Poxa, não entendi nada do filme. Impossível, é impossível. Tá. Eu vou deixar Douglas falar só porque eles são do mesmo lado e é sobre o mesmo tópico. Depois eu passo pra vocês. Tá. Eu só queria complementar algo que o Lucas falou sobre a pessoa entender. O que ele tá falando sobre entender não é entender a saga toda, o contexto todo do que tá acontecendo ali, mas compreender a narrativa do filme, certo? Compreender o que tá acontecendo no filme. Cada objetivo de cada personagem, o que precisa ser feito, certo? E sobre o que ele falou de personagem, eu queria destacar um personagem. Que esse personagem ele é cego. O nome dele é Chirrut. Única parte boa. Certo. Em Star Wars tem todo esse lance da força, né? A força, ela reina o universo de Star Wars, que é como se fosse uma energia que guia todos os seres, certo? E aí, por muito tempo na saga Star Wars, foi permeado a ideia de que as pessoas que elas possuíam a força são pessoas nobres, pessoas da família Skywalker, como a família mais conhecida da saga inteira, certo? Só que esse filme, ele coloca Star Wars num lugar do povão, tá ligado? Ele coloca que você, sendo uma pessoa normal, uma pessoa do gueto, certo? Uma pessoa que não do gueto, não queria usar esse termo, mas tipo, uma pessoa que simplesmente ele tem uma crença sobre os dogmas da força, não os dogmas Jedi, tá? Não tô falando de Jedi. Sobre você ser um regente de uma coisa que você acredita, como ele é de um templo que é destruído, certo? Ele continua com essa fé dele, essa força, acreditando na força, e ele consegue fazer tudo o que ele faz por causa disso, certo? Então, eu acho um ponto muito importante do filme, e do filme como filme e de um filme como saga, de afirmar que qualquer pessoa que ela tenha crença em uma coisa
em uma coisa que te alimenta, que isso serve, sabe? Não é só para os poderosos. O filme não é só sobre sabre de luz e você controlar as coisas com a força. Não, isso é visto de outra forma e de uma forma muito bonita também. Eu quero passar a palavra para o lado de acusação agora. Eu quero que vocês incluam, se vocês tiverem algum comentário sobre a narrativa que eles falaram, sobre o que vocês acham da narrativa do filme. E Certo. Posso começar? pode sim, senhor. Boa. Certo. É o seguinte. Eu não disse que a pessoa vai assistir fora da saga, tá? O negócio é que... bora falar sobre o marketing do filme, tá? Bora falar sobre o mercado agora. Vender o filme. Todo filme é feito para vender, tá? Esse claramente foi um filme feito para conseguir aplausos e gritos dentro do cinema. É normal hoje, principalmente vindo da Disney. Sabemos disso, tá? Então é o seguinte. A questão é o seguinte. Quando a gente vai ver um filme do Star Wars na televisão, a gente não vê os filmes mais clássicos, assim, aqueles que geralmente são vistos como os maiores pontos assim da saga e que geralmente chamam o público. O pessoal vê filmes que são geralmente histórias separadas, que são quais que mais passam? Han Solo, Rogue One. Você gostando ou não, são os dois filmes que mais passam na televisão aberta. E isso tem um motivo, nada é por acaso. O cara da Globo lá não acorda um dia e fala assim, vou passar o filme Han Solo porque sim, porque eu gosto. Vou passar Rogue One. Que é gato. Ou não. Acabou. Tem uma lógica, entendeu? Na minha fala final. E a lógica é porque são histórias de Star Wars. É uma história de Star Wars. Então, assim, a partir desse momento, o filme... Não são duas. Então, a partir desse momento, o filme, ele tá falando assim, ó... Tira ponto, pode tirar ponto. Faz que nem o Snape, dá assim, menos 10 pontos pra Grifinória. Ainda bem que eu sou Sonserino. A partir do momento que o filme faz isso, e a gente vê ele repetidamente na TV aberta, é basicamente o filme falando o seguinte: esse filme aqui é para as pessoas que gostam do filme e vão querer assistir por algum motivo, e para pessoas que estão querendo entrar nesse universo. Só que, sabe uma coisa engraçada? Poucas vezes a gente vê uma pessoa caracterizada ou com um caderno ou com a mochila de Rogue One. Sabe por quê? Porque, infelizmente, gostando ou não, os filmes que mais fazem sucesso e são mais comerciais são os filmes atuais da Rey e do coisa. Eu odeio aquele filme, odeio aqueles filmes. Mas eles sabem conversar com o público comercial. Eles são feitos de maneira comercial e de maneira exata. Porque uma pessoa que não entende Star Wars vai falar assim, nossa, sabre de luz e ação e piadinhas, estilo Marvel, eu vou gostar. O Rogue One, ele é um filme que, se fosse uma série, aquele filme ali fosse o final de uma série, eu adoraria, eu ia aplaudir de pé. Aquele filme que tem sim uma história boa, tem uma história que daria pra ser uma história muito legal se você introduzindo numa série. E os personagens, eu gosto dos personagens até. O negócio é que é o seguinte, ele é cansativo porque ele é um filme de claramente 1h30, às vezes até menos, que se estende para 2 horas apenas para mostrar o final, que é aquele que todo mundo quer saber, que é, né, não vou falar, mas é o final que todo mundo quer saber. Que é feito para o fã já chegar esperando alguma coisa no cinema e ele ficar ali, nossa, eu quero ver. Uhul, consegui ver! E tem o efeito manada. Uma coisa que acontece não só no Star Wars, mas acontece na Marvel, acontece no Harry Potter, no Senhor dos Anéis, que é o seguinte. Vou dar até um exemplo fora do Star Wars. Tem Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É o filme e o livro preferido de todo mundo. Uma pessoa que não gosta de Harry Potter e assiste, ela tem o direito de não gostar. Mas é o problema que acontece muito hoje em dia com os filmes da Marvel, que são os que mais estão saindo, que a pessoa vai lá, assiste o filme, sai gostando ou desgostando. Aí quando passa uma semana com a internet e a fanbase falando, nossa, esse filme é maravilhoso, é super importante, sensacional,
Essa mesma pessoa vai pelo efeito manada porque quer fazer parte da fanbase e fala: esse filme é maravilhoso, eu não estou me cegando para os efeitos desse filme. Então, assim, Rogue One é um filme bom? É divertido. É um filme cheio de fanservice para fã básico. Ele é isso. Você vai se divertir? Pode ser que sim. Se você não for fã de Star Wars, pode ser muito provavelmente que você não vai gostar. Então é o seguinte, o fanservice ele é bom? É, quando é feito de maneira bem feita, tá? O Homem-Aranha é um bom exemplo disso. Tem um fanservice, os 2 Homem-Aranhas lá, pô, quem que não queria ver os 2 Homem-Aranhas? Caramba, legal, né? Só que é bem feito, entendeu? É um filme bem feito e que tem um início, meio e fim importante de verdade e que cabe naquele horário, naquele tempo de filme. O Rogue One é claramente algo que deveria ser um livro, deveria ser uma série, deveria ser alguma coisa à parte, até uma animação, quem sabe, mas decidiram fazer um filme de 2 horas porque querem levar o público ao cinema e fazer aquele público, nossa, como eu amo Rogue One, olha só como eu amo Star Wars, finalmente explicaram uma coisa que não precisava. É isso. E só para complementar aqui, né, o lado da acusação e discordando de uma coisa que Douglas comentou sobre o cego, como é o nome dele? Meu Deus! Isso. O carinha lá, é que assim, eu não consegui pegar nomes. Os únicos nomes que eu sei dos personagens de Rogue One é a Jean e o Andor. Só. É sério. O piloto, acho que ninguém sabe o nome do piloto, velho. Mas enfim, Douglas falou, né, que ele é uma representação assim de meio que a força é para todos, não foi meio que isso que quis dizer, Douglas? Pronto, mas assim, tipo, a história de Star Wars, ela já vem trazendo isso desde Anakin, no episódio 1. Com Anakin, ele é um escravo em Tatooine, e o Qui-Gon vira pra ele e fala, você pode ser o escolhido, aí ele vai lá e, tipo, leva o menino embora, tá ligado? E aí você vê nas outras obras de Star Wars, principalmente nas séries animadas, que, tipo, os Jedis, eles vão pegando crianças de vários lugares e levando para as academias para elas poderem se aperfeiçoar. Não é que, tipo, pessoas que não têm nenhuma habilidade, elas vão lá e desenvolvem a força espontaneamente, tá ligado? Elas já tinham isso antes de estarem lá. Tanto que na série de Obi-Wan ele comenta, né, que tipo, que ele lembra de ter uma família e tal, e que ele foi tirado dela. E ao mesmo tempo, no episódio 7, já traz a Rey, que mesmo ela não desenvolvendo tudo desde criança, não, eu vou trazer, cara, é Star Wars, infelizmente é Star Wars. Mas, mesmo ela não tendo a força desde criança e tal, ela é uma pessoa que desenvolve a força, e ela é poderosa com a força. Tanto que no episódio 8, no final do episódio 8, eles botam, tipo, a cena lá com crianças brincando e tal, e o menino consegue puxar uma vassoura com a força. E já é um tema que era abordado, tá ligado? Não é específico do Jack Chan cego. Certo. Eu posso falar, Bru, antes? Antes de você, Lucas, porque senão eu vou perder a pauta. Eu vou começar. Deixa eu só me situar. Porque eu interpretei o que o Douglas falou antes como uma questão de as pessoas que têm a força e conseguem... Peraí. Desculpa. Engasguei aqui, me emocionei. O que eu tinha interpretado foi... as pessoas que têm a força, elas são tratadas, depois de certo momento, depois que eles conseguem manifestar isso, como elite, como nobreza, e não como se fosse uma coisa comum, popular. Foi isso? Mas na própria obra, as pessoas que têm a força não são tratadas dessa forma. Deixa eu contextualizar. Deixa eu contextualizar primeiro. Certo? Primeiro, o que eu falei foi mais sobre o filme e a história de Star Wars não precisar necessariamente ser sobre um embate do Jedi contra os Siths. Não precisar ser sobre ordens enormes de pessoas poderosas se degladiando.
Não. O meu ponto foi que as pessoas comuns, que pode ser uma pessoa comum, que não pertence a nenhuma ordem, não ostente um sabre de luz para chamar a atenção o tempo todo no filme, ela precisa ser o escolhido, como você trouxe o Anakin. Não precisa ser pintado todo esse peso para essa pessoa ela guiar o filme e ela ascender no filme. Não, o Chirrut, eu acho que ele faz isso muito bem, não pertencendo a nenhuma ordem e não ostentando um sabre de luz e não sendo escolhido de nada. Isso. Certo? Não, Calma, relaxa, foi... deixa eu terminar. E aí, eu queria também falar que eu acho que você não está lembrando da ordem cronológica certa. Do lançamento do filme. Você falou do episódio 8, beleza, é um dos meus filmes preferidos de Star Wars também, que tem realmente essa cena da criança puxando, mas ele é lançado depois do Rogue One, certo? E eu acho uma piada sem tamanho você falar da Rey, porque parece que você não assistiu o último filme. Que, spoiler alert, galera, eu vou ter que falar isso aqui, porque senão meu argumento vai ficar vazio. Rodrigo, bota o disclaimer. Meu nome é Ari, eu não tô nem... Eu não assumo esse B.O. A Rey é filha do Palpatine, mano. Mais uma que vem de Isso família não- nobre. Sabe? Então, no final das contas, ele termina ainda com ela se reafirmando, né? Só isso que eu tenho pra falar. E aí, eu já queria que, tipo, depois disso que eu tô falando, eu não preciso falar, tá? É meu argumento final. E eu queria só falar algo sobre o que o Rodrigo falou. Muito rápido. Eu acho que o Rodrigo ele tá subestimando a idade e a capacidade do público. Certo? Porque assim, eu não sei se você lembra, mas na época que a gente era criança ou pré-adolescente, ou até antes mesmo, os filmes de Star Wars passavam na televisão. Passavam em canais, eles acenderam assim também. Então, o público, os diretores de televisão, eles colocam os filmes mais novos de Star Wars simplesmente porque eles querem sim alcançar pessoas mais novas. Porque são filmes mais tecnicamente trabalhados, melhores dirigidos, certo? Em relação ao filme que lançou em 1975, sabe? Então, sim, ele tá certo em passar esses filmes Han Solo, mesmo sendo uma merda, Rogue One, e passar a trilogia mais nova, como você falou. Mas o que Pronto. O que eu concordo que você falou é que sim, os filmes, a trilogia mais nova, que é a principal, ela tem um marketing feito melhor, porque é o que mais chama atenção na saga Star Wars, cara. É o que mais chama, sabre de luz, escolhido e respiração falha, com máscara. Quarentena, galera, passou já, mas ainda tá a risco. Então, sim, isso é o que afeta o grande público. Até porque esses filmes também já passaram na televisão. Episódio 7, episódio 8, o 9 eu não sei se já passou. Mas o que está sendo discutido aqui, o que eu e o Lucas estamos tentando dizer, é que mesmo se você não fizer parte de um fã de Star Wars, você não for um fã de Star Wars, você consegue consumir o filme e gostar. Talvez... eu discordo um pouco de Lucas sobre os personagens serem muito bem desenvolvidos. Eles são desenvolvidos de forma simples. Eles têm um objetivo, como o piloto tem um objetivo, e ele vai lá, ele entrega o que ele precisa e ele acompanha. E como outros personagens têm objetivos simples, porque a existência deles é simples. Não precisa ser uma coisa mega... acurada, como, sei lá, Kylo Ren ser filho dos dois personagens mais importantes da história de Star Wars, e ainda assim você acompanha uma história boa, certo? Então, eu finalizo o que eu tô falando, tá? Esse foi o meu argumento final. E aí, o que precisar ser dito a favor, Lucas vai dizer. Que eu estou com a força e ele está comigo. Glória à igreja. Tá. Ô, velho, peraí que eu tô em cheio, que eu tô impactado, velho. Eu tenho que beber água depois Achei disso, velho. como... Assim... Vai me bater, irmão? Se eu balançar a cabeça demais, eu desmaio. Então não posso fazer isso de novo.
Caralho. Não, vai tomar no cu, vai. Douglas, eu te dou um beijo, velho. Tá na sua casa agora, velho. Tá, então peraí, deixa eu perguntar. Lucas, é o seu argumento final depois desse? Sim. Então, Sim. vamos à acusação. E depois dessa acusação, o argumento final dos dois lados. Então, assim, eu gostaria de agradecer a Douglas porque ele foi um ótimo aqui da acusação, porque é exatamente esse foi o ponto o tempo todo. Ele falou que qualquer um pode. Então, é aquela coisa, qualquer um pode. Sabe onde é que eu vi isso também? Eu vi isso em Viva, eu vi isso em Homem-Aranha, eu vi isso em quem mais? Bora falar um outro filme aqui de Nemo? Bora falar de vários filmes aqui onde a pessoa que pode nada consegue tudo. Bora lá falar de qualquer filme que segue essa mesma fórmula. O meu ponto é o seguinte. Rogue One é um filme que agrada fã? É. Sabe por que ele não é importante? Porque ele é clichê, ele segue uma formulazinha clichê, que é estendida por 2 horas, que é uma fórmula Disney de se fazer as coisas, meu amigo. É uma formulazinha Disney, do olha só, eu sou um pobre coitado da favela do Rio de Janeiro que consegue ser o Superman. Olha só, é isso que o filme quer dizer. Então é aquela mesma coisa assim. Homem-Aranha faz isso, meu amigo. Nemo faz isso. Viva faz isso. Então, o meu problema não é com o filme, o meu problema também é com a fanbase. Porque a fanbase bota esse filme lá em cima, sendo que é por um puro efeito manada. Um puro efeito manada de fãzinho de Star Wars, que fica se cegando para não perceber que esse filme é só mais um roteiro clichê desnecessário. Todo filme faz isso, meus amigos. É um roteiro simples, simplório, muito básico. Eu posso sentar aqui em 2 horas e faço um roteiro igualzinho a esse. É isso. Só para complementar aqui, porque assim, Douglas achou piada, né, quando eu trouxe a Rey para discussão. Mas assim, como você mesmo disse, sobre a ordem de lançamento dos filmes, né? Eu trouxe as crianças no episódio 8, só que o Rogue One veio antes do episódio 8. Assim como o fato da Rey ser filha do Palpatine ter vindo depois do episódio 8, que veio depois do Rogue One. Foi uma bagunça por causa de uma treta entre diretores, praticamente se dizer, né? Uma birra. Uma birra entre os diretores, a história decaiu por completo, mas que até então, no momento do lançamento de Rogue One, a Rey, ela era uma pessoa de origem humilde, ela era uma catadora de lixo, de resto de nave lá, ela era uma catadora, e que ela era poderosíssima com a força, tá ligado? É a mesma mensagem, a mesmíssima mensagem. Então, assim, eu achei sem sentido você dizer que foi uma piada, até pelo fato de você ter complementado depois, né, que é a ordem de lançamento, mas, enfim, quanto ao fato de ser o escolhido, mas não é só o Anakin nas coisas que eram o menino de origem humilde. Eram todos os Jedi vieram de vários lugares, tanto nobres quanto humildes, quanto tudo, tá ligado? Tipo, pessoas de diversas coisas, abrangendo qualquer um, pode se tornar um Jedi. Então, assim, tipo... E aí você fala que o Jack Chan cego, ele não tinha uma ordem, mas ele fazia parte dos monges de Jedha, que eram do Palácio de Kyber, que... Tipo, os malucos, eles eram praticamente a religião que deram uma vertente da Ordem Jedi, quase. Então, assim, velho, tipo, ele tem a ordem dele. Mesmo sendo neutra, tá ligado? Todo mundo vai ter um lado na história. Aí, tipo, tanto que ele tomou o lado da rebelião como dele, tá ligado? Então, assim, velho, é isso, tá ligado? Não, enfim, não é tão forte esse. Mas é isso. Para finalizar, eu faço das palavras de Rodrigo, não todas, claro, porque eu só discordo um pouquinho de Rodrigo na parte que ele falou que... Eu esqueci. Mas eu discordei em alguma parte. Sim. Não, enfim. É isso, acabou o argumento, já perdi a linha do raciocínio. E deixo aqui minhas palavras, né? E é isso, um beijo da Anitta.
Não foi pra você, não. Que desrespeito à autoridade. Não foi pra você, não. Tá, vamos lá. Argumentos finais. Eu tô formando a minha opinião. É o momento de vocês me convencerem a assistir ou não o filme. Vai lá, Lucas, destrói eles. Mano, Mata ele. para começo de conversa. Posso falar? Pode. Pode? Pode. Para começo de conversa. Eu achei que isso aqui ia ser um quinta treta sobre Rogue One. Os caras estão falando de Nemo, estão falando de Viva, estão falando de um monte de outro filme. Entendeu? É limitação de inteligência, meu amigo. Tô tentando. Quer dizer que pode falar sem pedir pra falar, gente? Quer dizer que é só Não, na não. nossa vez, assim? Se segure. Eu acho que vocês estão tentando contextualizar demais. Os argumentos estão muito. Sabe, o Rodrigo parece que não gosta do filme por birra. Entendeu? O cara falou de marketing, o cara falou de televisão, falou da fanbase. Eu acho que ele não gosta desse filme por birra. Acho que lá dentro do coração dele, ele ama esse filme. Mas como ele não quer ser visto como um modinha, ele diz que odeia. Tá ligado? Ele diz que não gosta. Só penso nisso. Tá bom? E também, falando sobre o Rodrigo, eu acho triste o nosso editor falar que as cenas de ação são prolongadas, são arrastadas e que, sabe, estão ali só para encher linguiça, porque se for parar para observar todos os detalhes técnicos desse filme, ele é superior a vários outros filmes de Star Wars. Se não, o melhor filme de Star Wars, tecnicamente falando, pelo menos eu considero isso, sabe? A edição do filme, eu acho ela maravilhosa. Eu acho que o Gareth Edwards, que é o diretor do filme, ele consegue filmar muito bem cenas de batalha, cenas de ação, sabe? Rodrigo também falou que o filme é só cena de ação, não tem história. Mas tem muitos filmes bons aí, tem muitos filmes maravilhosos, que eles têm uma história simples e que tem uma narrativa que é contada de forma excepcional através de cenas de ação. Você tem filmes aí como John Wick, por exemplo, né, que não tem uma história ou super elaborada, mas que tem uma narrativa decente contada através de cenas de ação. Você tem Mad Max, por exemplo, que é um filmaço também. E é da mesma maneira. Tá entendendo? E, cara, ele falou mal também do CGI envolvendo alguns personagens que são ali recriados... enfim, tudo bem que a gente percebe o que são personagens ali feitos de computador, mas é porque, cara, é muito difícil, até os dias de hoje, é muito difícil você reproduzir o rosto do ser humano de forma perfeita, porque a gente percorre aquilo que a gente chama de um vale da estranheza, cara. A gente sempre vai notar que tem alguma coisa diferente ali, entendeu? E é só nisso, porque se você for olhar todo o CGI do filme, ele é maravilhoso. Ele é muito bem feito. Tá entendendo? E não só o CGI, o Gareth Edwards, ele é um cara que ele entende de escala. Tá entendendo? Tudo nesse filme é grandioso. É muito da hora você ver de fato como era absurdo a Estrela da Morte, tá ligado? O Gareth Edwards, ele entende de escala, ele bota, tipo... A primeira cena do filme é um destroyer, que é tipo um aeroporto-aviões gigantesco, espacial, e aí você vê esse destroyer em contraste com a Estrela da Morte, e você começa a ter dimensão do tamanho daquilo, tá entendendo? Ele é um cara que ele é muito bom de ritmo, ele sabe guiar o ritmo do filme, ele sabe mostrar como as coisas são grandiosas. Aparece, pra quem é fã da saga, aparece os AT-ATs lá no final do filme, no clímax do filme, e, nossa, ele entende de entradas triunfais. Ele sabe montar um clima para aparecer algo. E isso acontece também com uma das cenas mais importantes do filme, uma das melhores cenas do filme, lá no finalzinho, bem no finalzinho.
Mas quando aparece os AT-ATs, mano, e você vê eles surgindo da fumaça, e você vê o tamanho deles, nenhum outro filme de Star Wars fizeram esses AT-ATs tão bem feitos e tão bem produzidos em termos de escala quanto esse filme, cara. Tecnicamente, toda a experiência visual do filme é maravilhosa. Se você quer ir pro cinema para ver um bom filme de ação, mesmo que você não se ligue tanto nessa parte de Star Wars, o filme não é genérico. Ele é muito bem produzido, a narrativa dele é excelente e as cenas de batalha são maravilhosas. Véio. A fotografia também do filme é boa e ela tem impacto também com o filme, porque ela é diferente, ela é mais escura, mostra que o filme tem um drama, tem uma carga dramática ali, diferente daquela vibe de aventura e que a franquia principal tem. Então eu acho assim, um absurdo falar que tem cenas de ação prolongadas, que é arrastado, que você vai dormir e tá vendo uma cena de luta, tá ligado? Eu acho absurdo isso. Se você quer se divertir e ter uma boa experiência vendo esse filme, cara, você vai conseguir. Não é arrastado. É muito bem produzido, é muito bem feito. É isso. Eu terminei, gente. Gravou tudo pra mim. Eu ouvi tudo. Mas você ouviu o que o Lucas falou até o Tô final? anotando aqui. Beleza. Ok, argumento final da acusação. Rodrigo quer falar? Senão eu posso falar. Pode falar primeiro, depois eu falo. O Rodrigo morreu. Pronto. Então, para falar assim de forma rápida, sucinta, né? Bem esclarecida assim, ignorando escalas e direções e tudo mais. Se você viu o final do 3 e o começo do 4, já é 50% menos necessário você ver Rogue One. Opinião. Polêmica. E sim, os personagens são rasos, infelizmente são rasos, não tem como você negar que é um filme raso, vocês mesmos já repetiram várias vezes que o filme é simples, tudo bem que as motivações deles são profundas, mas isso é algo muito subjetivo, cabe à interpretação de quem está assistindo, não é nada explícito do filme. E para terminar, minha última palavra aqui é... Velho, tá foda, tô aqui pensando em várias coisas. Um de cada vez, vai lá. Não, é isso. Rodrigo, por favor, finalize. Ah, certo. Não, já tanta discórdia aqui, eu vou concordar então, né? Bora concordar? Realmente, sim. O filme tem um CGI bom, tem uma trilha sonora muito boa, tem interpretações boas, tem uma história que dá pra você assistir, tem tudo isso. Sim, tem. Só que sabe o que acontece? É o seguinte, filmes com grandezas, com qualidade excepcional, também podem ser clichês, tá bom? Então, assim, sim uma história clichê. Você vai se divertir? Provavelmente. Bruna pode se divertir assistindo? Provavelmente vai. Mas falar que esse filme é grandioso e super coisa, não é, gente. Eu amaria Rogue One, essa mesma história, se fosse uma série. É isso. Mas, basicamente é isso. Assim, as lutas são enérgicas? São, mas o meu fato não é que a luta é arrastada, meu irmão. Ninguém nunca falou que a luta é arrastada. Eu falo que a luta ela é estendida desnecessariamente porque a história é curta e rasa. A história é curta e rasa, por isso eles preferem encher a tela com luta, piu, 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 pou, 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 porque a história é rasa, cara. Vocês mesmos falaram isso, eu só tô recitando o que vocês falaram 1000 vezes aqui. Essa história toda de que o filme é coisa, sim, a produção pode ser grandiosa, a história é clichê e rasa. E você pode gostar, tá tudo bem você gostar. Só que a fanbase colocou esse filme num pedestal que não merece. Não merece. Você pode gostar, você pode amar, seja livre você amar tudo isso. Mas não é isso tudo que vocês estão falando que é. Porque vocês estão com um emocional de fã.
Vocês estão com a visão de fã. Vocês não estão com a visão de uma pessoa que tá cagando e andando pra Star Wars. Uma pessoa que tá cagando e andando pra Star Wars tá olhando e tá falando, é um filme normal, divertido, normal, clichê, roteiro clichê, daquele mesmo típico de pessoa, e que Star Wars já, sim, sempre falou isso desde o início. Desde o início, falou. Essa questão de qualquer um poder ter isso. Sempre foi desde o início. Então, não vem com essa de que, o filme mostra isso. Gente, é algo que já existe, tá? Parem. Vocês podem gostar à vontade. Ô, Bruna, eu posso falar uma coisa só, tipo, já que eu não falei no final? Pode, porque Só, tipo, se muito o Lucas quiser rápido. falar também, porque eles puderam ter a chance de argumentar contra o argumento final de vocês, então... Mas agora esse é o final. Aí vai virar um noob. Entendi. Não. Não, eu só queria perguntar para Rodrigo assim. Rodrigo, você assistiu esse filme tipo, depois ou antes de assistir os outros filmes de Star Wars? Rodrigo? Depois de assistir os outros. Então, eu acho que você está se traindo no seu... Você está se traindo no seu próprio argumento, cara, porque você está falando de uma perspectiva de fã, querendo falar sobre uma perspectiva de uma pessoa que está de fora. Então, eu acho que isso não é muito válido, sabe? Porque, já que você assistiu o filme, você não tem lugar de fala para argumentar tudo, dessa meu forma que você está falando. Você trocou sabe? tudo que eu falei. Eu não troquei nada. Trocou, meu amigo. Você Tá disse? trocando. Você disse que Não, calma, deixa eu falar. Você tá falando a minha vez. Você disse que a gente tá tornando o filme grandioso porque a gente tem um emocional de fã, certo? Foi isso que você disse? Porque a gente tem a Sim, carga certo. como um fã. Não é isso? Então, eu tô dizendo que esse argumento que você disse é inválido. Porque você disse que as pessoas que forem assistir de fora do filme, né, elas vão achar isso clichê. Mas talvez você só ache isso clichê porque justamente você tá inserido na saga, mano. Ou porque você consumiu todas essas obras que a gente tá tratando aqui, entendeu? E eu não acho isso, certo? Eu só queria falar isso no final mesmo. Vamos para as minhas considerações finais, então. Então, Prossiga. só comentando sobre o argumento mais recente, sobre a visão do roteiro ser clichê, eu entendo, principalmente sendo um filme produzido pela Disney, e a Disney ela tem tendências a fazer filmes clichês em que o bem sempre vence o mal e que dá tudo certo no final. Rimou. E aí... Eu acho que assim, mesmo você não tendo as bases de nenhum dos outros filmes da franquia de Star Wars, você consegue identificar quando um roteiro ele segue a mesma linha de todos os outros filmes em que o público espera um final feliz. Isso pra mim não é uma grande questão, tanto em aspecto de roteiro quanto aspecto de... Sabe, Objeção. me Eu tirava ponto agora. Objeção para fazer um disclaimer. Posso? Rapidinho. Uma frase. Ninguém em momento nenhum falou que o final do filme é feliz. Porque a gente Sim, não deu mas spoiler do final. Tá bom. Certo? Só Sim, isso. eu não posso saber como é o coisa também. Mas essa narrativa Não, mas de eu também não tô dizendo que, bonzinhos, sabe? de pessoas que saem Aham. do nada e se tornam grandes figuras, sabe? Heróis, ou salvadores, ou grandes vilões, enfim. Esse tipo de narrativa de Disney. Próximo ponto. Gostei de vocês terem trazido a questão da cronologia, de que ele
explica e mostra outras perspectivas da história, trazendo vivências de outros personagens em situações diferentes das que a gente já tinha conhecido no resto da saga. Achei legal. A questão de personagens rasos. Eu sou péssima com o nome. Se eu não me conectar com nenhum personagem, eu não vou saber o nome de nenhum personagem. Eu vou ver uma característica física e eu sou péssima. Eu confundo todo mundo. Eu nunca sei quem é que tá na tela, quem é que não tá. Então, se eu não me conectar com nenhum personagem, não vou saber quem é que tá, o que tá acontecendo no filme. Então, isso foi uma coisa que eu considerei também. Eu tô falando aqui coisas dos dois lados que formaram o meu ponto de vista e a minha decisão final. Sobre os efeitos especiais. Quando foi comentado sobre eles serem ruins no começo, primeiro foi meio estranho pra mim, porque é Disney e Star Wars é uma franquia muito grande, que já tem um histórico de CGI bem específico, né, com a qualidade que eles entregam, que eu tenho notado, na maioria das vezes, entregam com uma boa qualidade. Então, o que eu considerei aqui? Experiência visual boa. Não lembro quem foi que comentou essa frase, mas ter uma experiência visual boa ao invés de considerar a qualidade do efeito especial e levando em consideração o que o Lucas falou sobre o Vale da Estranheza, eu considerei como um ponto mais positivo para a defesa do que para a acusação. Porque ele trouxe pontos muito bons. Porque não tem como a gente reproduzir um rosto de maneira fiel. Então a gente entra no Vale da Estranheza e ser visualmente agradável no final para uma pessoa que está tendo essa experiência do filme despretensiosamente e não prestando atenção em cada detalhe, no final acho que é o que importa mais. Hype pela franquia. Isso pegou muito forte, porque é uma franquia enorme, é uma franquia que a fanbase é surtada quando as coisas lançam, é surtada quando tem coisa nova, quando tem easter egg de alguma coisa. Então, o boom de quando alguma coisa de Star Wars lança é enorme. Isso eu experienciei com Esquadrão Suicida, quando foram lançar e o hype foi imenso e a propaganda foi imensa e as expectativas ficaram cada vez maiores e entregaram o que entregaram. Então isso foi uma coisa que pegou pra mim, porque a gente tende a criar expectativas sobre o filme quando o hype ele é muito grande. E isso eu sinto que acontece muito com a fanbase de Star Wars. No final, nós temos que é um filme divertido. Isso os dois lados concordaram. É um filme divertido. É clichê? É clichê. Mas ele é divertido. Você consegue se divertir assistindo. Então, eu consigo me divertir assistindo... Cara, eu consigo me divertir assistindo Crepúsculo, que é tosco. Que eu assisto e eu sei que é tosco. Eu vejo que é tosco. Mas é divertido. É mal feito em alguns aspectos? É mal feito, mas é divertido. Eu me divirto assistindo Barbie. Então, o que conta nem sempre é os detalhes técnicos. São os detalhes técnicos. Então, bora lá. Tecnicamente, em questão de pontos, vocês empataram. Mas eu decidi que eu assistiria o filme. Porque vocês conseguiram me convencer a assistir o filme. E olha que eu tenho um preconceitinho com Star Wars. Mas é isso, declarado vencedor o lado da defesa. Passa o Pix depois, hein? Caralho. Aí não.
assistirei o filme. Ou assistiria, não sei se vou assistir, mas assistiria. Convenceram. Então, galera, aqui eu quero falar então do nosso cupom de desconto, né? Nosso cupom de desconto que chega agora da Funerária Estrela da Morte. Depois dessa nossa acalorada conversa aqui sobre Rogue One, se é um bom filme ou não, vamos aqui dar o cupom de desconto que é RIP10. Não. Era RIP10? Fique agora com o cupom RIP1 que vai te dar 10% de desconto no plano família. Morre você, sua família, todo mundo fica feliz e não tem ninguém no enterro. É isso mesmo. Anota aí o site www.funerariaestreladamorte.com.br/quinta parede e coloque lá o cupom RIP1 para você ganhar o seu desconto no plano família. É isso. Muito obrigado.